Som. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo e exalto a Deus por essa rica oportunidade de uma vez mais nós estarmos aqui na casa do Senhor, louvando, bendizendo, engrandecendo o teu santo nome. Hoje o pastor pediu para mim estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite, motivo de muita alegria e uma honra e um privilégio para mim. Eu também quero louvar e agradecer a Deus pela vida dos irmãos que se encontram aqui presentes e também louvar e agradecer a Deus pela vida de você que nos acompanha, nos vê, nos ouve através dessa live. Eu creio que Deus hoje tem uma palavra para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar, para os teus. Sem muita perca de tempo, que hoje o nosso culto é um pouco mais curto, eu já convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias comigo no livro de Hebreus, capítulo de número 11 e verso de número 1. Hebreus 11, verso de número 1. Esperar aí os irmãos acharem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1, 2, vamos ler até o 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E para a gente aí reforçar, vamos também estar lendo 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 16, 17 e 18, que diz assim: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Se fosse para dar um tema para essa mensagem de hoje, eu escolheria aqui fé, o firme fundamento. Logo aqui no comecinho, em Hebreus capítulo 11, verso de número 1, é uma passagem conhecida como a definição do que seria a fé. Se fosse para exemplificar o que seria a fé, essa epístola aos Hebreus, ela afirma e define aí o que seria a fé. E nós bem sabemos que fé na vida do cristão, na vida do crente, na vida da pessoa que serve a Deus, é algo que não pode faltar. Fé é algo essencial, junto com um conjunto de várias outras coisas, mas nós bem entendemos e sabemos que a fé, ela é uma necessidade nas nossas vidas. Se nós formos levar aí a fé para o campo teológico, a gente vai descobrir aí que existe 3 tipos
de fé. Você que assistiu a nossa live no domingo passado, viu aí com o nosso pastor, que ele falou um pouco acerca disso. E nós bem sabemos, né, que a fé, tratando ela aí no campo teológico, vai existir 3 tipos de fé, que são elas: a fé aí natural, ou seja, aquela fé que todo mundo tem, aquela fé quando Jesus, ao 3º dia, tinha ressuscitado e vai de encontro aos seus discípulos e chega e fala para os discípulos que ele havia ressuscitado e estava ali, e os discípulos ali creram que Jesus realmente tinha ressuscitado dentre os mortos e estava ali em pele e em osso, como ele havia prometido. Para crer em um milagre desse, para crer num acontecimento desse, não há outra explicação a não ser a fé. Então, muitos dos discípulos que estavam ali creu por meio da fé que realmente, verdadeiramente, o Mestre, ao 3º dia, tinha ressuscitado e estava novamente entre nós. Mas diz a Bíblia, relatando ali no Novo Testamento, que Tomé, ele vê, mas ele não creu. Ele falou assim, que para ele crer, ele precisava tocar nas mãos feridas de Jesus. Então ele queria uma prova, ele queria apalpar, ele queria uma evidência física, ele queria ali uma evidência concreta de que Jesus realmente havia ressuscitado. Então, essa é a fé natural, ou também conhecida como a fé evidencial, que é uma fé através da evidência, né? Tem um ditado que as pessoas costumam usar no mundo: eu só acredito vendo, né? Um ditado muito conhecido. E Jesus, ali sabendo dessa incredulidade de Tomé, para Tomé se aproximar, e o mestre diz para Tomé: Tomé, olha aqui então as minhas mãos furadas. E Tomé vai se aproximando, e ele começa a apalpar, começa ali a tocar na mão de Jesus, para realmente ver que Jesus havia ressuscitado e estava ali em pele e em osso, para se cumprir o que havia dito pelos profetas. E Jesus, vendo esse acontecimento, solta uma pérola, como muitas têm aí pela Bíblia, e Jesus diz: Tomé, bem-aventurado foi aquele que não viu, mas creu. Aí eu já posso pegar um gancho no que está dizendo aqui esse nosso texto na Epístola aos Hebreus. Lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Então, aqui essa epístola, ela trata e define muito bem o que é a fé. A fé é algo que a gente tem que esperar. A fé é algo que por muitas das vezes a gente não vai ver, mas a gente vai crer. Tem pessoas que acreditam que a fé em Deus, a fé no Evangelho, a fé em Jesus Cristo, muitas das vezes é estar dando passos no escuro, sem saber para onde vai, sem ver aquilo que crê, sem ver Deus, sem ver Jesus, sem ver muitas das vezes muitas coisas, só que colaborando com aquilo que essa epístola nos diz, nós vemos e evidenciamos que a fé, ela é algo
que nós não estamos dando passo no escuro, pelo contrário, nós estamos dando passo em direção a Jesus, em direção à luz, e nós bem sabemos e bem cremos aonde nós estamos indo, quem nós estamos seguindo e quem foi que prometeu as coisas que estão escritas. Então a gente vê e crê que a fé é dar passos largos a Jesus. E para a gente correr aqui e ganhar tempo, o segundo tipo de fé é a fé salvífica. É a fé que todo cristão, logo quando entrega a vida para Jesus, ele vai ter esse tipo de fé. É a fé que garante a salvação, é a fé que garante o passaporte na vida do crente para morar no céu. É a fé a qual ele confessa com a boca que o Senhor é o seu único e suficiente Salvador. É a fé que nos tira do lamaçal do pecado, nos coloca na presença do Senhor, e o Senhor, por misericórdia, nos abençoa, nos lava, nos reme, que a palavra remir quer dizer tirado do cativeiro, põe um cântico novo na nossa boca e firma os nossos pés na rocha ou na presença dele. Então essa é a fé que nós temos que ter, essa é a fé que nós crentes temos, essa é a fé que nós pregamos, proclamamos e anunciamos, para que muitos creem, para que muitos deixem de estar numa vida de pecado, numa vida de mentira, numa vida de engano, numa vida a qual não convém, aleluias, com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus criou a humanidade para ser. Deus criou, teve um projeto, teve um plano, e Deus, através de mim, através de você, Ele quer que eu e você executamos esse plano para que muitos venham para a presença de Deus, seja inserido no corpo de Cristo e não percam a sua alma e caminhem através do alvo para que a sua vida, a casa, o lar, os filhos sejam salvos. Então, todo crente, todo cristão, eu digo até mesmo todo ser humano tem que ter esse tipo de fé, porque é a fé que garante o nosso passaporte, que garante a nossa ida para o céu. Então essa é a fé salvífica, é a que eu já aqui mencionei, a fé natural, a fé salvífica, que é de extrema importância para a vida do crente. Aí nós temos um outro tipo de fé, e é uma fé muito interessante, a qual todos nós conhecemos, que é a fé sobrenatural. Essa é uma fé, diferentemente da fé salvífica, que o crente logo vai adquirir quando reconhece e entende que há um Deus no céu e na terra que governa tudo e todos, que manda, desanda, que é o começo, o início, o meio, o único e o fim, e só através dele a salvação. Diferente dessa fé salvífica, nós vamos ter essa fé sobrenatural. É uma fé que o crente ele vai adquirindo ao longo da caminhada com Deus. É aquela fé que ele vai ser experimentado nas adversidades, nas lutas, nas provações. É uma fé que ela vai ser adquirida ali nos dons de poder que nós aprendemos na nossa escola bíblica dominical, domingo passado, e é uma fé que também é considerada como um dom. Essa fé é considerada como um dom, uma fé sobrenatural. E se a gente for ver e discorrer ao longo das Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar inúmeros exemplos sobre essa fé, inúmeros exemplos e passagens dessa fé sendo executada. Eu separei aqui alguns, vamos passar rapidamente aqui por eles. O primeiro vai falar a respeito da mulher do fluxo de sangue. Diz a Bíblia que uma certa mulher havia padecendo há 12 anos com esse fluxo.
ela já tinha gastado todas as suas economias, ela já tinha gastado tudo o que ela tinha. Nós temos aqui uma maneira de dizer que nós podemos conjecturar passagens, então eu imagino que ela tinha gastado tudo o que ela tinha e o que ela não tinha. Muito possivelmente ela pode ter até vendido coisas da casa dela, muito provavelmente ela pode ter pegado dinheiro emprestado, ela pode ter pedido ajuda para os seus familiares, porque aquela mulher, ela estava totalmente desesperada, porque não era 1 ano, não era 3 anos, não era 5 anos. Diz a Bíblia e relata a palavra do Senhor, e é preciso ter fé para acreditar nesses relatos. Diz a Bíblia que já havia 12 anos que ela estava padecendo desse fluxo de sangue. Médico nenhum deu jeito, curandeiro nenhum da época deu jeito, e essa mulher se encontra em desespero, se encontra na falência, porque ela tinha gastado tudo que ela tinha. Para ela não havia mais nenhum jeito, não havia mais nenhuma solução, porque a medicina não tinha dado jeito, o homem não havia dado jeito, os recursos financeiros não havia dado um jeito e não havia sanado ali o seu problema. Mas diz a Bíblia que certa feita ela ouviu dizer que Jesus estava ali pela região. Só que há um detalhe muito importante: aquela mulher, por ela ter uma hemorragia, por ela estar enferma, pela tradição dos hebreus ali, dos judeus, ela não poderia ficar ali passeando, ou até mesmo estar andando no meio das pessoas que estavam sãs, que estavam ali sem nenhuma enfermidade. Só que aquela mulher, ouvindo dizer que Jesus estaria ali por perto, porque a fama de Jesus já havia percorrido toda a Judéia, Galiléia, Samaria, toda Jerusalém. Todos já estavam ouvindo falar que havia esse Jesus que curava, que libertava, que transformava e que fazia acontecer maravilhas no meio ali da humanidade. Então a fama de Jesus já havia percorrido, e aquela mulher, sem solução, sem recursos, sem ali finanças, ela, inspirada de fé, mas não era qualquer fé, era uma fé sobrenatural. Essa fé que nós estamos tratando aqui nessa noite de hoje, era uma fé que é o firme fundamento que tem que ter na minha e na sua vida. Era uma fé diferenciada, porque ela estava arriscando a sua própria vida, ela estava arriscando tudo. Então diz a Bíblia que ela vai até um encontro, ela decide ir ao encontro da onde Jesus estava. Só que durante esse caminho, ela começa a encontrar alguns obstáculos, algumas dificuldades, ela começa a encontrar algumas barreiras, e não é diferente na minha e na sua vida. Ao longo da nossa caminhada com Deus, nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar barreiras, nós vamos encontrar pedras no meio do caminho. No ano que nós estamos vivendo, nessa situação que nós estamos vivendo, não há como passar essas provações, essas barreiras, essas dificuldades, essas adversidades, se não for através da fé. Porque se nós ficarmos somente vendo a televisão, assistindo o jornal, ficar dando ouvido para o que as pessoas estão dizendo, é bem verdade que nós temos que se cuidar, temos que tomar os devidos cuidados que os médicos aí mandam. Só que se nós ficarmos somente dando ouvido, com medo, assustado, acerca daquilo que está acontecendo, se nós ficar pensando, querer entrar em desespero, nós não saímos nem de casa,
nós não vamos querer vir para a igreja para cultuar o Senhor, nós não vamos querer sair para trabalhar, nós não vamos querer pegar o ônibus para ir para trabalhar. E como que nós conseguimos fazer isso? Não estou dizendo que nós não temos medo, não estou dizendo que nós não ficamos assustados, porque muito crente morreu, muito servo de Deus morreu, muitas pessoas morreu, mas nós temos a fé, nós temos a firme certeza daquilo que a gente não vê, mas sabe que está acontecendo. E o que é que está acontecendo? Deus está guardando, Deus está protegendo, Deus está curando, Deus Ele está dando graça, Deus Ele está dando força. Se nós estamos até aqui, se nós chegamos até aqui, foi porque através da nossa fé e através da potente mão de Deus, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, e Ele tem feito com que nós tenhamos força para superar todas essas barreiras, adversidades e dificuldades. E com essa mulher não foi diferente. Diz a Bíblia que ela começa a ir ao encontro de Jesus, mas ela encontrou ali a multidão, ela encontrou ali a dificuldade. Eu não sei como a Bíblia relata, se que quando ela estava chegando perto do mestre, ela foi andando devagar, ela foi caminhando, ou se ela teve que agachar, ou se ela caiu, mas diz a palavra do Senhor, que ela vê a orla de Jesus, mesmo a multidão ali apertando, mesmo a multidão oprimindo, diz a Bíblia que ela toca ali, não em Jesus, ela vê a orla do mestre e toca ali em Jesus. E analisando ali aquela Bíblia de estudo King James, ela vai dizer que a orla dos rabinos, dos mestres daquela época, ela tinha alguns símbolos, ela tinha alguns desenhos que lembrava um pacto de fé que está lá relatado em Números e em Deuteronômios, que Deus fez com o povo de Israel, para que toda vez que eles lembrassem aqueles símbolos e aqueles desenhos, eles lembrassem desse pacto de fé que Deus havia feito, que se encontra lá em Deuteronômios. Então, essa orla dos judeus, essa orla dos rabi da época, era diferente. Ela tinha alguns símbolos, tinha alguns desenhos, para eles lembrar do pacto de fé que Deus havia feito com eles. Então, a gente costuma dizer que não foi por um acaso que aquela mulher, quando olha para a orla de Jesus, ela foi movida de fé, ela foi movida de uma fé sobrenatural. Creio eu que ela conhecia esse pacto de fé que Deus havia feito com o seu povo. Então, ela foi, não sei de que maneira, não sei te explicar de que jeito, porque ela estava debilitada, ela estava fraca, porque ela carregava com ela uma hemorragia ali de muitos anos. Mas a Bíblia relata que ela consegue, com toda a dificuldade, chegar ali perto da orla do mestre, e ela toca a orla do mestre. Só que quando ela toca a orla de Jesus, esse toque foi tão diferenciado, esse toque teve tanta fé, e uma fé que não era comum. Não foi aqui essa fé que Tomé teve, não foi a fé que muitos por aí têm, que é aquela fé que precisa ver para crer. Ela não estava com os olhos físicos vendo o milagre dela, mas com os olhos espirituais. Quando ela toca na orla do mestre, diz a palavra do Senhor, que Jesus, ele pega e diz: ora, alguém me tocou. Aleluia. E todos ali ficam, de certo modo, de uma maneira meio que dizendo: Jesus, é óbvio que você vai ser tocado, é óbvio
que a multidão quer chegar perto, é óbvio que a multidão quer te tocar. Olha o tanto de gente que tem, olha só o tamanho dessa multidão. O seu ministério, aqui já eu dizendo, atingiu um patamar que muitos vêm para ver o milagre, os prodígios, as maravilhas que o Senhor realiza. Então não tem como as pessoas te tocar, você vai ser tocado mesmo. Isso é eu dizendo. Aí a Bíblia diz que o mestre falou da seguinte forma: eu sei, só que quem me tocou, esse toque que me tocaram, foi diferente. Aí aqui tem um diálogo que a Bíblia relata muito interessante. E os discípulos, imagino eu dizendo, mas como assim foi diferente? E foi necessário, diz a Bíblia, Jesus relatar que quando tocaram nele, dele saiu virtude, dele saiu poder. Então, aquela mulher não tocou em Jesus de qualquer maneira, aquela mulher não tocou em Jesus com uma certa incredulidade, pelo contrário, aquela mulher movida de uma fé sobrenatural que eu e você temos que ter na nossa vida, mesmo passando por tudo que nós passamos, mesmo passando por toda a dificuldade, mesmo enfrentando pandemia, adversidade, falta de emprego, muitas das vezes enfrentando problemas financeiros, muitas das vezes até passando fome, passando dificuldade, mas nós não podemos perder a fé em Jesus Cristo, porque quando nós tocamos nele de uma maneira sobrenatural, quando nós tocamos nele com essa fé aqui que nós estamos analisando, essa fé sobrenatural, dele sai poder para a minha vida, dele sai poder para a minha vida, dele sai poder para a sua vida, dele sai poder. Sai poder, porque Ele tem todo o poder no céu, Ele tem todo o poder na terra, é Ele quem acalma o mar, é Ele que acalma a tempestade, é Ele que dá ordem e faz vir bonança para a minha e para a sua vida. E diz a palavra do Senhor, que Jesus disse, quando me tocaram de uma maneira tão diferente que de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Então Jesus, sem querer, ele curou aquela mulher, espontaneamente, quando ela tocou, Jesus, ele disse, esse toque foi diferente. Aí as pessoas que estavam em volta começaram a entender esse mistério do toque. Então eu e você nessa noite temos que entender que fé é essa, temos que entender que toque é esse, é um toque diferenciado, é uma fé sobrenatural, uma fé que quando toca sai poder, uma fé que quando toca sai dali da orla do mestre a solução dos problemas, sai o resultado, sai a porta de emprego aberta, sai a resposta que você estava esperando, vem ali o resultado das tuas súplicas, vem ali o resultado das tuas orações, porque eu creio e sei através da fé que o nosso Deus, Ele vê, Ele ouve, Ele sabe de tudo quanto eu e você precisamos. Então Ele vê, então Ele contempla, basta eu e você crer, mas crer com essa fé diferenciada, essa fé sobrenatural, não crer com os olhos físicos, mas sim com os olhos sobrenaturais, porque como eu disse, diz a palavra do Senhor, que quando Jesus falou para Tomé, Tomé, bem-aventurado foi aquele que não viu, mas creu. E a palavra do Senhor também nos diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tem que ter fé para agradar o mestre. Aquela mulher, ela teve fé e saiu com o milagre dela. E Jesus disse para ela, mulher, vá e seja curada, porque foi a tua fé que te salvou. Aí
vamos ver aqui rapidamente mais um exemplo sobre fé, que está lá relatado em 2 Reis, capítulo 6, é uma passagem conhecida, cumprida. Como o tempo já está passando, vamos ali ler o versículo 14 até o 17. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 14 ao 17. Você que está aí de posse da sua Bíblia, acompanhe junto conosco aqui esse relato bíblico muito conhecido, que vai dizer assim: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus, aqui é uma passagem que relata acerca, esse servo de Deus é Eliseu. O servo do homem de Deus se levantou muito cedo, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse, aqui Eliseu dizendo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Só que o moço, o servo aqui de Eliseu, não estava entendendo o mistério. O servo de Eliseu aqui, ele estava olhando aquele exército grande, numeroso, com os olhos naturais, com os olhos físicos. E quando ele viu aquele grande exército que veio contra Eliseu, contra e a caminho a eles para destruir, ele ficou desesperado. Ele falou: agora pronto, não tem mais jeito, não tem mais solução. Nós somos dois e vamos como enfrentar um exército numeroso. Imagino eu aqui dizendo. Só que olha como o servo de Deus, Eliseu, era diferenciado, tinha o dom de fé. Esse dom de fé sobrenatural cria em coisas sobrenaturais. Olhava não com os olhos carnais, mas sim com os olhos espirituais. Aí Eliseu, aqui, faz parte de uma das passagens mais, vamos se dizer assim, icônicas da Bíblia, porque diz assim no verso 17: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, aqui Eliseu, ele estava movido de extrema fé, uma fé sobrenatural. Ele não andava com os olhos carnais, ele estava andando com os olhos da fé. E muitas das vezes, na minha e na sua vida, vem aquela adversidade, vem aquela prova, ou vem aquela luta, ou alguém se levanta, ou até mesmo o inimigo se levanta. Aí, se é aquele crente meia boca, aquele crente que está com o pé meio cá, meio lá, não sabe se fica no mundo, se fica na igreja, está com pouca fé, ele está ali com a vida, muitas das vezes, meio abalada, ou até mesmo aquele crente que a gente pode fazer alusão àquela passagem, que umas águas dá no pé, outras no tornozelo, por aí vai ter vários níveis que eu e você vamos estar nas nossas vidas espirituais, mas nós não podemos temer, nós temos que crer, assim como Eliseu, e Eliseu ora para que Deus abrisse os olhos do moço, e diz a palavra do Senhor, que quando Deus abre os olhos do moço, é bem verdade que a luta ia ser grande, que o exército era grande. Nas nossas vidas também é assim, a luta é grande, a prova é grande, o inimigo se levanta, mas eu e você não temos que
temer, nós temos que olhar não com os olhos carnais, nós temos que olhar com os olhos da fé. Aí a gente vai ver ao nosso redor ou ao nosso derredor, assim como estava ali com Eliseu, diz a passagem que tinha carro de fogo, tinha carruagem, tinha anjos ao redor, ali naquela passagem, protegendo, guardando, e diz a palavra do Senhor que na minha e na sua vida há anjos acampando, guardando, protegendo ao redor daqueles que temem ao Senhor. Então a gente vê que tem que ter fé para crer que Deus guarda, que Deus protege. Nós temos que ter fé para acreditar que Deus vai fazer o milagre. Nós temos que ter fé para acreditar que Deus vai vir com a cura. Nós temos que ter fé até mesmo para acreditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, se nós não tivermos fé, nós não vamos receber aqui tudo aquilo que Deus tem preparado para mim, tudo aquilo que Deus tem preparado para você, porque é somente através da fé. E diz a Bíblia que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas sim das coisas que espera. Então saia nessa noite crendo, saia nessa noite esperando através da fé o seu milagre, a sua provisão, a sua bênção, a sua cura, porque nós bem sabemos, como diz lá em Salmos, que nós servimos a um Deus que não é de prata, não é de bronze, não é de madeira, pelo contrário, nós rogamos, nós oramos, nós cremos em um Deus que tem boca, promete, fala e cumpre. Nós cremos em um Deus que tem ouvidos, e esses ouvidos não está gravado para que ele não possa ouvir a minha e a sua oração. Então, o nosso Deus, ele tem ouvido e ouve, ele tem olhos e vê, ele tem mãos e ele abençoa, ele guarda, ele protege. Então, saia nessa noite crendo que Deus é contigo, saia nessa noite crendo que Deus é com você, que Deus é na sua casa, que Deus é no seu lar, porque Deus, ele é fiel e verdadeiro para cumprir tudo aquilo que ele prometeu na minha e na sua vida, e eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.